humildemente. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor, amém, amém? Então, se você é ovelha de Cristo, eu gostaria que você ouvisse não somente a palavra de ontem, como a de hoje, mais algumas vezes, e eu gostaria que você não só ouvisse, mas você aplicasse a palavra, porque a própria palavra de Deus, eu não sei se é lá em Tito ou Tiago, diz que nós devemos nos tornar não somente ouvintes da palavra de Deus, enganando a nós mesmos, mas nós devemos nos tornar o quê? Praticantes da palavra de Deus. Ontem eu fiz uma introdução que gostaria de repeti-la nesta noite, porque ontem nós tínhamos menos pessoas do que temos hoje. E eu gostaria de repetir essa introdução para que você possa entender aquilo que o Espírito de Deus tem falado ao nosso coração nesses dias, nessas horas, no nome de Jesus. Hoje nós temos aqui a Grace, que é professora, a irmã é professora também. Quem mais? A Miriam é professora, hoje aumentou as professoras. Tem lá Eu gostaria de fazer uma pergunta, e essa pergunta, irmãos, não é obrigado a responder e nem a saber, porque o professor vai, prepara a aula e tudo mais, agora aqui de bate-pronto não precisa, não tem necessidade, mas a gente gosta de ouvir as opiniões. E eu perguntei para a igreja ontem, o que é leitura? Miriam, Suelena, de vez em quando dá um rosa em mim, gente. Bela, Grace, quem mais é professora aí? O que é, a irmã Adriana, o que é leitura? A Adriana estava aqui ontem, a Adriana não vale, é café com leite hoje. O que é leitura? Alguém sabe a definição? Eu fui pesquisar. Leitura é a habilidade de interpretar os sinais gráficos da língua que é falada. Amém? Então a leitura, irmãos, é a habilidade, no sentido literal, é a habilidade de interpretar os sinais gráficos da língua. Quando eu vejo aquele tracinho com a bolinha, ou no contrário, eu sei que é a letra B. Quando tem um risquinho aqui, eu sei que é a letra L. Quando tem um B e um A, eu sei que é o Bá. E eu falei ontem do B com A, Beabá, B com E, Babé, B com I, Babebi, B com O, Babebi, Bo, e B com U, Babebi, Babebi, Bobu. E a leitura no sentido figurado, ela também tem uma explicação. É a forma de se interpretar um conjunto de informação. A leitura é o modo de entender e compreender algo. A leitura no sentido literal é a habilidade de interpretar os sinais gráficos, as letrinhas, o mais, o menos, os números, o abecedário, as vogais e tudo mais. E a leitura no sentido figurado é a forma como se interpreta um conjunto de informações e é o modo de entender ou de compreender algo. E hoje nós vamos falar da leitura no sentido figurado. Quando a mulher, irmãos, está lá fazendo as suas coisas, ou já fez o almoço, já ajeitou tudo lá, arrumou a cozinha e brucutu na cama. As que podem fazer isso depois do almoço, vai ter o seu minuto de descanso, mas de repente ela vê que aquele sol desapareceu, igual a música que cantaram aqui. O sol desapareceu, aquele calor que estava começou a mudar e começou a entrar uma brisa pela janela, a pessoa automaticamente faz uma leitura desses sinais e percebe que vai chover, e corre para recolher a roupa, e quem fez parte da antiguidade corria recolher a lenha na vasca. Quem sabe o que é vasca? O Júlio lembra da vasca, não lembra, Júlio? Ah, não lembra não, hein? Quem lembra da vasca, irmão?
Vasco, irmão, era aquele lugar que ficava entre duas casas na colônia. A colônia era germinada e tinha um lugarzinho ali que tinha o tanque de lavar roupa, vários tanques de lavar roupa coberto, que dava uma briga danada nas fazendas, porque tinha mulher que ia lá, colocava a roupa dela lá para segurar lugar e voltava para limpar a casa, e não deixava as outras lavarem a roupa. Então, irmãos, a leitura no sentido figurado. De repente a mãe tem ali a sua criança que pula para lá, que pula para cá, que salta, que levanta, que vive ali cada pouco, mãe. Você já notou, se a mãe ganhasse, né, R$1, R$2, cada vez que o nome dela é dito, já imaginou quantas mães milionárias que teriam? E de repente aquela mãe que vê, sabe que a sua criança pula, salta e vai para lá, vem para cá, não para um minuto, às vezes é ardida que nem a minha netinha. E de repente você vê aquela criança parada, amuada, a mãe faz uma leitura, a minha criança não está bem, está com uma febre, já vai colocar o negocinho debaixo da coisa, já põe a mão na testa, já faz um monte de coisa. Quem é motorista, eu disse ontem, que às vezes a gente pega uma pista aí, e está ali num dia de chuvoso, e você está ali a 80, 90, 100 por hora, dirigindo, e de repente você passa por um lugar que acumulou água, o carro dá aquela aquaplanagem, e aí você percebe, o meu pneu não está tão novo, e o que eu tenho que fazer? Você faz uma leitura que está perigoso aquilo ali, e você tem que tirar o pé, você tem que andar numa velocidade menor. Você fez uma leitura do ambiente e do momento que você está vivendo, amém, amém? Eu falei ontem também, irmãos, a respeito dos casamentos. Muitos casamentos, irmãos, terminam porque os maridos fazem uma leitura errada do casamento. Eu perguntei para a Dinalva ontem, qual é o melhor marido do mundo? Sabe quem que eu penso, irmão, que é o melhor marido do mundo? E eu perguntei para a Dinalva, quem é a melhor esposa do mundo? Quem é a melhor mãe do mundo? Sabe o que ela falou, irmão? Quem que é, Dinalva? Ela. E às vezes, irmãos, muitos casamentos têm terminado, muitos casamentos têm acabado, porque o marido e a esposa têm feito uma leitura errada do relacionamento. Porque o marido pensa ser o melhor marido do mundo, e a esposa também pensa ser a melhor esposa do mundo, a melhor mãe, a melhor vizinha, a melhor amiga. A fulana, a beltrana, ela tem o prazer de me ter como amiga. Olha, lá na empresa, irmãos, ô Rodrigo, lá na usina, quem que é o melhor funcionário do escritório? Que se sair dali, para tudo. Ô irmão, quem que é o melhor funcionário na área que você trabalha lá? É a gente. A gente olha para a empresa que a gente trabalha e a gente se reconhece como o melhor funcionário. Amém ou não amém? É ou não é? Olha, eu chego ali, eu faço isso, eu acumulei serviço que não faz parte da minha, o fulano não faz, eu tenho que fazer porque a firma precisa continuar andando. Então quem é o melhor funcionário? E muitas vezes, irmão, esse melhor funcionário chega numa segunda-feira e vai lá na chapeira picar o cartão ou colocar o dedinho, está um recado para ele passar no RH, para ser demitido. Por quê? Porque a pessoa está fazendo uma leitura errada do que está acontecendo. Você entendeu o que é leitura, irmãos? Amém ou não amém? Agora eu compartilhei com a igreja ontem, irmãos, que a pior coisa que pode acontecer em nossa vida é ter um erro na leitura espiritual. Porque a nossa vida aqui, irmão, ela é transitória e ela é passageira. Mas a outra vida, ela é eterna. E o que fazemos com a nossa vida hoje vai determinar aonde nós vamos passar a nossa vida eterna. Você está entendendo, irmãos? O que nós fazemos com a nossa vida hoje vai determinar
aonde nós vamos passar a nossa vida eterna, na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, eu só quero fazer a introdução que eu fiz ontem, para que você possa entender. O maior perigo para mim e para você, para cada um de nós, é fazermos uma leitura errada na nossa vida espiritual. O que é fazer uma leitura errada, irmão? É você pensar que você já está salvo, é você pensar que a sua aliança com Deus não está interrompida ou rompida pelo pecado, e é você achar que a sua maneira de ser, proceder, agir, condiz com as coisas de Deus, e você chegar lá no final das coisas, quando o nosso Senhor chamar e fizer a separação, e nós ouvimos dele: mas Senhor, em teu nome eu expeli demônio, eu curei pessoas em teu nome, eu fiz, eu aconteci. Ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? É um pecado consciente. Nós sabemos que é pecado e continuamos fazendo, e essa situação se torna iniquidade. Mateus capítulo 16, versículo 24, amém? Diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a minha cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou a sua salvação? Ou o que poderá dar o homem por recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo aquilo que nós fizermos. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no verso 13, o próprio Senhor Jesus queria saber, ele perguntou para os seus discípulos, ele disse: ô Pedro, ô João, ô pessoal, os 6 que estão aí no meio do povo, o que as pessoas estão pensando ao meu respeito? O que eles estão dizendo ao meu respeito? O que eles estão falando com relação a mim? E eles, no versículo 14, eles responderam o que o Senhor perguntou, e eles disseram: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus olha para os discípulos e faz a pergunta: e você? E para você? Quem eu sou? Ellen, para você? Ademir, José, Noel, para você, quem eu sou? E Pedro lhe dá aquela resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. E Jesus começa a dar ali aquela preciosa lição, que foi aquilo que nós acabamos de ler. Então disse Jesus aos seus discípulos: ó, gente, se você quiser vir após mim, você tem que renunciar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz e você tem que me seguir. Você tem que me seguir. Jesus, ele fala da renúncia, ele fala da obediência, ele fala de andar com ele. E Jesus é a salvação, é a nossa salvação. E se quisermos segui-lo, irmão, teremos que assumir a nossa parte nesses encargos, nas responsabilidades e nas dificuldades. E isso é tomar a nossa cruz. Nesse projeto de salvação de Deus, irmãos, quando eu tomo a minha cruz, eu disse ontem para a igreja, tomar a cruz, o que significa para você, Ellen? Oi?
ele está em sintonia com a Bíblia. Marta, viver, tomar a sua cruz, o que significa para você? Debaixo da direção de Deus. Bela, o que significa para você tomar a sua cruz? Viver o Evangelho, amém. Paula, tira a máscara um pouquinho, só para falar. Amém, amém. Quem mais tem alguma opinião aí sobre? Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno de ser o meu discípulo. Quando Jesus tomou a cruz, ele foi para fazer o quê? Ele foi para morrer, irmãos. Então o que ele quer dizer? Que nós devemos morrer para quê? Para nós mesmos, os nossos anseios, para os nossos desejos, para a nossa vontade. E eu pergunto para você nessa noite, será que nós estamos dispostos a morrer por causa do Evangelho? Será que nós estamos dispostos a toda essa renúncia? Nós temos uma parte nesses encargos, na responsabilidade, na dificuldade em tomar a nossa cruz. Mas o que acontece, irmão? Nós sempre queremos escapar das dificuldades, fugir das responsabilidades e procuramos o caminho mais fácil, que exija o menor esforço. Ontem eu falei sobre os 2 alicerces. Se der tempo eu falo no final. Se não der tempo, você assiste a pregação, que eu vou colocar o link. Mas seria muito importante que você sentasse, que você, não por orgulho pastoral, mas que você sentasse e você ouvisse a palavra de ontem, colocasse junto com a palavra de hoje e analisasse, que ela fosse um espelho para te orientar, para mostrar para mim e para você, para cada um de nós, o verdadeiro estado em que nós estamos. Amém ou amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu vou só dar uma pincelada por cima, irmãos, porque não dá para aprofundar demais. Se o Espírito Santo de Deus conseguir te convencer, faça o que eu fiz. Eu me fechei numa sala, eu me fechei em alguns momentos dessa semana, e eu quando ouvi um vídeo que eu estava assistindo algumas coisas, eu vi um vídeo, e aquele vídeo me preocupou, que muitas vezes, irmãos, a nossa mente, o nosso coração está tão adormecido, está tão, vocês já viram na televisão aquele acumuladores compulsivos? Às vezes a gente já acumulou tanta coisa no nosso coração, meus irmãos, que não está sobrando lugar para o Espírito Santo de Deus agir. A pessoa chega, você vê aqueles acumuladores, ele não consegue chegar na pia, ele não consegue chegar no banheiro, ele não consegue chegar em muitos lugares da sua casa, porque ele vai guardando coisa, e nós estamos guardando coisas em nossos corações, nós estamos angariando para nós tesouros dessa vida, que tem roubado a presença de Deus dos nossos corações, e nós não estamos nem percebendo. Então no capítulo 24, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram para ele: Jesus, como é que vai ser o final das coisas? Explica para a gente como é que vai ser. No capítulo 24, no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, e em particular, essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês, Jesus não falou para a multidão, Jesus falou para os seus discípulos, e hoje você vai estar ouvindo. Ele disse assim, ele chamou os seus discípulos, em particular, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular disseram: dize-nos quanto serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda. E no versículo 24, irmão, deixa eu achar aqui,
E no capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a explicar que muitos, ele diz assim, e respondeu, o versículo 4, e Jesus respondendo diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Nos nossos dias, irmãos, eu quero traduzir isso, muitas igrejas estão se abrindo, irmão, muitos ministérios estão acontecendo. Você sabe qual é a maior dificuldade para abrir uma igreja nos nossos dias? Quem sabe qual é a maior dificuldade? Achar um nome, irmãos. De tanta igreja e de tanto ministério que tem. Briga aqui, esse cara sai, leva um montinho com ele e abre um novo ministério. Briga ali, aquele outro sai, leva um montinho com ele e abre outro ministério. O Jesus disse assim, olha, nesses tempos, muitos virão e estarão apregoando, e o evangelho, irmãos, da verdade, que nós temos que nos arrepender, que nós temos um compromisso, que nós temos uma aliança, que nós temos algo a fazer, que nós fomos chamados para algo poderoso, que nós temos que ter um arrependimento, um conserto, uma mudança, uma transformação, tem sido deixado de lado, e uma coisa tem sido anunciada. Depois eu quero colocar um vídeo que vai falar disso. Se a sua vida está problemática, vem que Jesus vai consertar. Sua vida financeira está de cabeça para baixo, vem que Jesus vai consertar. Você está desempregado, vem que Jesus vai abrir uma porta. E não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho do arrependimento, da transformação. E ele diz que muitos virão em meu nome. Esses dias, na sexta-feira passada, na abertura da oração, a irmã Luciana, depois que nós terminamos, ela veio falar comigo: pastor, tem uma igreja aí que me convidou para pregar, mas como eu estou debaixo da tua direção, eu quero saber se eu posso ir ou não. E essa pessoa falou que a igreja a qual ela pertence e quer que eu dê uma palavra lá, está precisando de palavra, porque é muita revelação, e muitas dessas pessoas dizem que não vêm para essa igreja, porque aqui não tem revelação, mas aqui tem palavra. E não é a revelação que traz sustento, irmão, o que traz sustento para a nossa vida é a palavra. Então, irmãos, em Mateus, no capítulo 25, se você está com a tua Bíblia aberta aí, Mateus, no capítulo 25, Jesus continua exemplificando para os discípulos, e ele fala ali a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando cada uma as suas lâmpadas, sai ao encontro do esposo. 5 delas eram o que, irmão? 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. 5 delas eram prudentes. O que caracterizava as prudentes, irmãos? Qual era a característica que diferencia? As 10 eram virgens, amém? Quando fala de virgem, está falando de igreja, está falando da noiva do Cordeiro. O que diferenciava 5 prudentes das 5 nécias, ou das 5 prudentes das 5 loucas? O que diferenciava uma da outra? O azeite. O que diferenciava uma da outra, irmãos, era o azeite. Era o azeite. E a Bíblia fala aqui, irmãos, que dentro daquela situação, alguém ouviu falar: eis que o noivo vem. No versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, subam-lhe ao encontro. Então aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos o teu azeite. Por que elas pediram isso? Porque as lamparinas delas estavam apagadas. Elas queriam azeite. Qual foi o conselho que elas receberam? Quem pode me dizer? Vai buscar na cidade com aqueles que vendem. Eu quero dizer para você, irmãos, 2 classes de pessoas que vão ficar aqui: aqueles que compram o azeite e aqueles que vendem o azeite. Porque quando aquelas virgens chegaram até onde o Senhor Jesus estava, bateram na porta, a porta se abriu? Não, ouviu somente uma voz: apartai-vos de mim,
não vos conheço. Então, irmãos, muitas pessoas em nossos dias, irmãos, estão comercializando o reino de Deus. Estão vendendo profecias a troco de oferta, a troco de dízimo, a troco de envelope. Muitas pessoas, e essas duas classes de pessoas, irmão, irão ficar. Aqueles que tentam comprar aquilo que Deus... Ontem eu falei a respeito dos 2 fundamentos, irmão, que diz justamente isso. Aqueles que buscam, irmão, conquistar pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, buscam conquistar essas coisas, irmãos. A Bíblia diz aqui, o reino de Deus. Isso mostra as duas classes de pessoas que vão ficar, quem compra e quem vende. Em Atos, capítulo 8, versículo de 15 a 20, vai falar sobre Simão, o mágico. Simão o mágico, irmão, ele ficou maravilhado quando os discípulos pregavam, quando os discípulos oravam, e quando os discípulos chegaram em um certo lugar, as pessoas ainda não haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Simão chegou e viu os discípulos impondo as mãos sobre as pessoas, e o Espírito de Deus vindo sobre ela, falando eles em línguas estranhas, em profecias. E Simão ficou maravilhado, e ele chegou aos discípulos e disse para ele: vende para mim essa capacidade, dá para mim, vende para mim esse dom, vende para mim essa capacidade. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o reino de Deus não é comprado com dinheiro, amém, amém? Não é o nosso dízimo que faz com que o Espírito Santo de Deus venha habitar no nosso coração, não é a nossa oferta, irmão. É o nosso relacionamento com Deus, que é construído a cada atitude que nós tomamos, que nós negamos o pecado, a cada palavra que falamos em adoração, em relacionamento com Ele, a cada momento de leitura bíblica, a cada momento de oração, a cada momento de clamor. E eu escrevi aqui que o reino de Deus é tomado à força, com luta, com renúncia, com comprometimento. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu não quero dizer, irmão, que o reino de Deus é tomado na pancada, é tomado à força, é na força da leitura bíblica, é na força da oração, é na força do jejum, é na força do relacionamento, é na força do comprometimento. Não é, irmão, no berço esplêndido, não é na conformidade ou na conformação, é na força, irmão, é na busca. E, continuando, irmãos, no versículo 14, Jesus fala aos discípulos, quando eles perguntaram acerca do final das coisas. Jesus fala aos discípulos, no versículo 14, 25:14, ele diz assim, a parábola dos talentos. Presta atenção aqui, irmãos. Eu não quero que essa palavra seja mais uma palavra, mas eu quero que essa palavra, ela chegue até a sua mente, desça até o coração, e você possa olhar para dentro de si mesmo. Eu quero que essa palavra chegue e se aprofunde dentro de você, e te choque a ponto de você tomar uma posição. Esses dias eu tomei uma posição a respeito do meu relacionamento com Deus, a respeito de algumas posturas, a respeito de alguns pensamentos, de algumas atitudes. No capítulo 25, no verso 14, Jesus diz aos seus filhos, porque isso também é como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens, e deu a um 5 talentos, ao outro 2 talentos, ao outro 1 talento, de acordo com a sua capacidade, e ausentou-se. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmão? Ele está dizendo para mim, pastor Ademir, eu te dei um X número de talentos. Suelena, eu também te dei tantos talentos. Marisa, eu te dei tanto. Adilson, Rafa, eu te dei tantos talentos. Thaís, você viu que eu fui procurar lá no... É Thaís mesmo, né? Não é não. Como é que é? Me ajuda aí, Tiago. Fran,
Eu estou ficando velho mesmo, gente. Jesus Cristo. Deus deu, irmãos, a cada um de nós talentos. Cada um de nós recebeu um quinhão de Deus. Cada um de nós recebeu de Deus um chamado. Cada um de nós recebeu de Deus um dom. Cada um de nós recebeu de Deus um talento. Cada um de nós recebeu da mesma forma que esse. E a Bíblia fala aqui, irmão, que o que recebeu 5, o que ele fez? Ele recebeu o dom, o talento de tocar, mas ele também recebeu o talento de falar da palavra de Deus. Ele recebeu o talento dessa, para essa ou para aquela coisa. E aí o que a Bíblia diz? Aquele que recebeu 5, trabalhou, usou aqueles talentos e ganhou mais 5 pessoas para Jesus, ou 50 pessoas para Jesus, ou 500 pessoas para Jesus. O que recebeu um talento, 2 talentos, também trabalhou, também edificou, também fez, também aconteceu e multiplicou e se tornou 4. E aquele que tinha 1, o que ele fez, irmãos? Ele enterrou o seu talento. A pergunta para nós nessa noite, e o que tem preocupado e tirado o sono desse pastor nesses dias, irmãos, é isso. Ferreira, o que você tem feito com o seu talento? Mancreusa, Janete, Murilo, Rose, Adilson, Ana, os Vilas Boas, Sandra, você viu? Procurei lá no fundo também. É Sandra mesmo, né? Rosana. Sei lá. O que você tem feito com o seu talento, irmão, nessas horas? Será que nós temos, irmãos, multiplicado os nossos talentos? Ou será que nós temos enterrado, irmãos, os nossos talentos? O que nós temos feito nessas horas com os talentos que o Senhor nos deu, irmãos? No versículo 24, irmãos. No versículo 24 do capítulo 25. O que acontece com aquele que enterra os seus talentos? No versículo, irmãos, 24 diz o seguinte: mas chegando também aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és Senhor, que tu és duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe o Senhor e disse: servo mau e negligente, sabendo que ceifa onde não semeei e ajunto não onde espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia pelo menos o juro. Tirai, pois-lhe o talento e dai ao que tem 10, porque ao que tem lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o que mais me preocupa, irmão, é o versículo 30, já olhou aí? Já leu aí? Para onde vai, irmãos, aqueles que enterram o seu talento? Versículo 30, olha aí. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, irmãos. É muito sério o momento que nós estamos vivendo, irmão. É muito sério o relacionamento que nós estamos tendo com o Senhor. O Deus desse século, irmãos, é uma das coisas que o Espírito Santo de Deus mais tem me mostrado nessas horas. Nós temos estado, irmão, conformados, nós temos estado, irmão, como que anestesiado. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas o mundo está caminhando para um caos. Irmãos, você não tem noção do que está para acontecer nesse mundo. O que está para acontecer nesse mundo, irmãos?
Nós estamos chegando ao colapso, irmãos. Nós estamos chegando ao colapso, e eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Quando as pessoas chegam nos seus limites, quando começa a faltar alimento, quando começa a faltar as coisas, as guerras começam, irmão. E quem viveu, irmãos, num país onde as pessoas não se prepararam, quem viveu ou vive num país onde as pessoas se dedicaram à corrupção e se esqueceram de construir algo, vão começar a sofrer. Eu não quero entrar nesse mérito nessa noite, eu não quero sair. O Deus desse século tem cauterizado a mente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz assim: antes, rejeitamo-nos às coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a mensagem de Deus. As mentes, irmãos, das igrejas, eu não estou dizendo só dessa igreja, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, de um modo geral. As mentes estão cauterizadas, a voz do Espírito, irmão, não consegue alcançar o coração, não gera mudança, não está gerando arrependimento, não está gerando convencimento, não está gerando mudança, irmão. Nós estamos andando amortizados, nós estamos andando adormecidos, sem mudança, sem transformação, sem comprometimento. E cada dia mais, irmãos, piora a situação. As mentes estão cauterizadas e o vosso espírito não está, o Espírito de Deus não está alcançando os corações. Muitas coisas têm tomado o lugar de Cristo em nosso coração. E aí chegamos, irmãos, no versículo 31. Do capítulo 25. E a pergunta que eu não fiz no começo é essa, irmão: será que eu vou para o céu? A pergunta mais importante nos nossos dias, irmãos, é essa: será que, com a maneira que eu estou andando, com a rota que eu estou tomando, com os princípios que eu tenho aplicado na minha vida, será que eu vou para o céu? No versículo 31 do capítulo 25, irmãos, Jesus está concluindo esse sermão. Se você pegar lá no capítulo 24, irmãos, a cada colocação, e o sermão continua, a grande tribulação, o cabeçalho do 29, e o sermão continua, a vinda do Filho do Homem, e o sermão continua, a exortação à vigilância. O sermão continua, a parábola dos 2 servos. E o sermão continua, a parábola das 10 virgens. E o sermão continua, a parábola dos talentos. E aí, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. A vida eterna e o castigo eterno. Abra a tua Bíblia aí em 25 de Mateus, no versículo 31, acompanha comigo, no nome de Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. E para as ovelhas que estiverem à sua direita, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, e você me deu de comer.
Eu tive sede, e me deste de... Eu era estrangeiro, e você me hospedou. Eu estava nu, e você me vestiu. Eu adoeci, e você me visitou. Eu estive na prisão, e você foi me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando eu te vi com fome e te dei de comer, ou com sede te dei de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu Jesus, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Volta aqui, irmãos. Será que Jesus pode usar você, como eu disse ontem, para comprar uma caixa de leite para uma criança que está necessitada? Será que Jesus pode usar você para visitar, porque Ele não pode vir aqui hoje se materializar, sairia contra a palavra dEle? Mas Ele vai usar o braço de Deus aqui nessa terra, é Jesus, é a igreja do Senhor Jesus. Amém, amém? Deus nos deu talentos, irmãos. E a nossa mente está sendo cauterizada nessas horas. Não há comprometimento, irmão. Não há comprometimento. A gente olha para a igreja hoje, é cada dia mais angustiante. Falta o comprometimento, irmãos, com o reino, com a obra. O talento, irmãos, está sendo enterrado. O talento, irmãos, está sendo enterrado nessas últimas horas. E voltando para Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus, quando tomou a sua cruz, Ele foi para morrer. É isso que Jesus está nos convidando. Nós temos que morrer para nós, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter as melhores casas, os melhores carros, os melhores empregos, a melhor calça, o melhor sapato, a melhor vestido, o melhor celular, o melhor isso, o melhor aquilo, e perder a sua alma, como aquele homem, irmão, que construiu o seu celeiro. O Senhor disse para ele: louco, você vai morrer hoje, você vai morrer a semana que vem, você vai morrer daqui um mês, daqui um ano. Aquilo tudo que você preparou diz respeito a essa vida. O que você preparou para a vida eterna? Quando eu tive nu, o que você fez? Quando eu tive preso, quantas pessoas estão, irmão, à volta da nossa casa, do lugar que nós trabalhamos? Quantas pessoas estão ali, possessas, possuídas, aprisionadas pelo alcoolismo? E o que a gente fala? Nada, irmão, porque nós estamos ali, queremos viver da melhor forma possível. Eu não quero me tornar chato. Hoje, irmão, o mundo aceita a igreja, irmão, da melhor forma possível. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja se amoldou, como disse Romanos capítulo 2. Não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma do mundo. Hoje, irmão, se o mundo escuta as piadas, a igreja escuta a piada pior ainda. Se o mundo, irmãos, bebe, a igreja come com farinha. Se ouve, irmãos, mentira. A Bíblia fala no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como? Uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que vai dar o quê, irmão? Fruto, na estação própria. Será que nós não estamos enterrando o nosso talento, irmão? Será que nós não podemos fazer algo mais? Antes a gente frequentava a igreja na noite de oração. Hoje, irmão, você olha para a noite de oração, é 2, 3, 4, 5 pessoas, e sempre as mesmas. O que nos impede de orar, irmão? É o talento enterrado. Porque quando a gente vai orar, irmãos, orar é o que, irmãos? Falar com Deus. Mas muitas vezes, nos nossos dias, irmãos, o prazer de falar com Deus tem sido subtraído pelo BBB, irmãos. Eu não consigo entender como é que um ser humano, irmãos, para na frente de uma televisão e consegue ficar olhando para aquela imundície.
E ainda, eu vi hoje, eu fiquei pedalando a vida. Além de BBB, ainda tem aquele outro troço, um satanás de uma mulher lá e um outro cara lá, que fica comentando o que aconteceu lá. E, ai, Jesus Cristo, só o sangue do Cordeiro mesmo. Os talentos estão sendo enterrados, irmãos. Os compromissos, irmãos, estão sendo esquecidos. As alianças, irmãos, estão sendo quebradas. A Bíblia diz algo com relacionamento às alianças, os votos e os compromissos. Ele diz que Deus não obriga que nós façamos aliança. Amém, amém. Quando você aceitou Jesus, quando você foi até o rio, o açude, ou o tanque batismal, ou a piscina, você foi obrigado? Você fez uma aliança, você promete? Prometo. Você vai andar dessa forma, vai fazer isso, promete, prometo. E as alianças estão sendo quebradas. E Jesus disse, é melhor que você não vote, porque se você votar, é melhor que cumpra. Amém ou amém? Para encerrar, irmãos, vemos na Bíblia homens dispostos a ir até a fornalha por causa de um ideal, por causa da fé. Nós vemos na Bíblia, irmãos, um Daniel que mesmo debaixo de uma sentença de morte, não deixou de orar. Nós vemos um Davi, irmão, que decide lutar sem saber se iria vencer, mas ele queria tirar a afronta do povo de Deus e de Israel. Nós vemos um Paulo que é açoitado, caluniado e vai para a prisão por não parar de pregar, e mesmo depois de açoites, ele adora. Nós vemos um Pedro que mesmo depois de preso, enfrenta os seus algozes e diz que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eu quero usar 8 minutos do seu tempo e vou encerrar. Apaga essa luz aqui para mim e o L da frente. São 3 vídeos, irmãos, que falou muito ao meu coração. E eu espero que fale ao teu também, no nome do Senhor Jesus. São 3 pequenos vídeos, que diz muito a respeito do que está acontecendo nos nossos dias. Esse é o pastor da igreja Batista, eu não lembro o nome dele, ouço muito ele. Aquilo que você faz esconde. Aquilo que você faz com a luz apagada, aquilo que você faz com a porta fechada, aquilo que você faz longe dos holofotes para ninguém ver, pois Jesus está aqui como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele a todo sonda, e Ele é aquele para quem não se arrepende, tem os pés de bronze polido para o juízo, para esmagar aqueles que não se arrependem e não creem. É hora de você abandonar o pecado, é hora de você abandonar a impureza, é hora de você abandonar aquelas práticas que você tem e que tantas vezes você guarda no secreto do seu coração, pois Jesus está aqui como aquele que está dizendo, eu conheço, eu vejo, eu sei, e se arrependa para que você não enfrente o juízo que virá. Amém, irmãos? Tudo aquilo que a gente esconde, irmão, a gente pode esconder do pastor, pode esconder dos irmãos da igreja, pode esconder de qualquer pessoa, mas não podemos esconder e há uma necessidade. Hoje nós estamos muito assim, irmão. Deus conhece o meu coração e sabe que eu tento sair da bebida, da mentira, da prostituição, da pornografia. Ai, Deus. Irmãos, não adianta tentar. É se arrepender e largar, porque aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. O segundo. Como é que eu falo isso aqui agora? Se Deus manda, eu falo. Houve várias vezes que os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7 estavam para soltar os ventos. Nos nossos dias, irmãos. E Deus mandou reter, porque o povo dele não estava preparado. Vocês sabem disso.
tenho a ligeira impressão, não estou afirmando, ligeira impressão, que os ventos estavam para ser soltos esse ano. O que nós teríamos no início do ano, que eu estava a ponto de ver o que ia acontecer para unir o globo num governo único? O Papa Francisco estava reunindo líderes do mundo inteiro para propor uma nova agenda, que cobrisse a questão ecológica, a questão da economia, a questão da família, e todo mundo estava para mandar representantes no mês de março. E coladinho nisto, fazendo parte do mesmo projeto, o 5G. Que quem entende de internet sabe melhor do que eu o que significaria o 5G no mundo. O 5G vai ser mais do que o advento da internet. O mundo seria outro. E na hora que essas duas coisas estavam para transformar o mundo, Covid. Parou tudo. Estou perguntando, não estou afirmando. Estou pensando com os meus botões. Será que Deus falou assim: eu vou permitir esse vírus para parar o mundo, porque o povo de Deus ainda está dormindo demais? O próximo. Quer seguir Jesus? Esteja pronto para perder seus amigos, perder sua família, perder seu emprego, perder sua reputação, ser ridicularizado, de repente até morrer. Quem é que viria para a igreja? Olha só o nível do que Jesus estava falando naquelas alturas. Hoje a gente entra na TV e fala: se você vier, Jesus vai mudar a sua vida. Olha o discurso de hoje. Você está na miséria, Jesus vai te prosperar. Você está doente, Jesus vai te curar. A família está destruída, Ele vai restaurar sua família, seu casamento. Filho está nas drogas, Ele vai curar do vício. O discurso hoje é esse. Então isso é atrativo. Obviamente que a pessoa vem para solucionar os seus problemas, como todos nós viemos. Mas quando a pessoa chega aqui e ela ouve a mensagem da cruz: você quer me seguir? Então negue a si mesmo. Tome a sua cruz, em outras palavras, assuma a sua culpa, pegue a sua carne, a sua própria vontade, crucifique ela, mate ela. E depois você me segue. Você vê que esse discurso é duro e nem todo mundo gosta. A pregação triunfalista todo mundo ama. A pregação da salvação nem todo mundo se adapta. Mas você não veio para cá para Jesus resolver seu problema. Você veio para cá porque tem uma alma aí dentro desse corpo, e essa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Você tem que ter consciência disso. Dentro desse corpo aí tem uma alma olhando para mim agora. Essa alma não tem prazo de validade. Seu corpo tem. Seu corpo tem 10 anos, 20 anos, 30 anos pela frente, 50 anos que seja, se Jesus não voltar. Mas a alma que está aí dentro não tem prazo de validade. E o dia que esse corpo expirar, morrer, essa alma vai sair desse corpo, e ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem conversa. É sim, sim? Não, não. Esse discurso é muito duro. Se alguém quer seguir Jesus, então negue a si mesmo. Tome a sua cruz, assuma a sua culpa. Eu sou pecador, eu preciso mudar o rumo da minha vida. Eu não quero saber se eu vou perder amigos ou família ou amizade, não me interessa. Eu quero ganhar a minha salvação, a minha alma. E se você estiver disposto a isso, depois você me segue. Eu estava ouvindo um pastor da Turquia falar, só antes da gente participar da ceia. Tá bom, Tiago. Só para encerrar, irmãos. Mateus 7, como lemos ontem, versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que diz Senhor e Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos, vós que praticais a
a iniquidade. Hoje eu vou voltar para minha casa e vou respirar tranquilo. Vou dormir, porque consegui passar para vocês aquilo que tem me preocupado. E eu espero que essa palavra te preocupe a ponto de analisar se você tem usado os talentos que Deus te deu. Se você está construindo uma edificação. Eu falei ontem a respeito dos 2 fundamentos. Os 2 usaram o mesmo material. Foi dado para eles uma quantidade de tijolo, cimento, areia, pedra. O que diferenciou dos 2, irmãos, foi aonde eles estavam construindo. No nome de Jesus. Meu amado, eu espero que você dê uma olhada nesta noite, na sua caixa de talento, naquilo que você recebeu de Deus, e ver se você está multiplicando, ver se você está trabalhando com o talento que Deus te deu, ou você está se conformando, ou você está parando, ou se o Deus desse século está cegando o seu entendimento, a ponto de a voz do Espírito não conseguir mais atingir o teu coração, a tua alma, e nós estamos anestesiados com o pecado, vivendo como se Jesus não fosse voltar. E eu quero dizer para você, nunca teve tão eminente a volta do Senhor Jesus como está nos nossos dias. Para que a volta do Senhor Jesus aconteça. E eu espero sinceramente, irmãos, no nome de Jesus, que essa palavra, eu depois vou colocar nos grupos, o link para você acessar. Senta na tua casa, ouça a palavra de sábado, tem a mesma introdução. Se você ouvir a palavra de sábado, na de domingo, pula uma parte da introdução, mas analise a sua vida. Vê como é que está o seu talento, vê como é que está o seu comprometimento, vê se você, lá na firma que você trabalha, se os pecadores estão aceitando. Você quer ver, irmãos? O crente, irmãos, quando é convidado para as festividades, você pode ter certeza que a coisa não está muito legal. Porque quando eu comecei a minha corrida no Evangelho, quando eu comecei a ir para as festividades com a minha família, eu comecei a me tornar chato no meio deles, porque a luz que estava em mim revelava as trevas que eles estavam. Mas hoje, irmãos, quando nós chegamos em certas festividades, o comportamento cristão, levamos mais trevas muitas vezes do que luz. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Ô Marcos, você pode dar uma... A gente não quer música, irmãos, para te emocionar. A gente quer música para adorar o Senhor. É tempo de mudança, irmão. É tempo de vestir a camisa, é tempo de fazer a diferença, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de fazer parte de algo, irmãos, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh Deus querido, você pode se colocar em pé na presença dEle? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tomar a cruz, irmão, significa morrer para nós mesmos e vivemos para Cristo. Se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque nem todo aquele que diz Senhor e Senhor entrará no reino de Deus. Pai querido, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu compartilhei com os meus irmãos, eu compartilhei com a tua igreja, com os teus filhos. Agora, Senhor, a obra de mudança pertence a Ti, Espírito Santo. E eu sei, Senhor, é aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu vou fazer. Eu vou colocar, não vai dar a oportunidade dessa palavra ser replicada, ela não vai ficar parada. Como diz lá, que através dos telhados chegariam as notícias. Hoje nós temos os equipamentos, a internet chega. Pai, que a Tua palavra continue mudando, transformando as pessoas. Nós lemos ali ontem, Senhor, porque aquele que quiser me seguir e não deixar pai, mãe, filho, filha, esposa, ou aquele que amar mais até a sua própria vida, não é digno de estar comigo. Pai, desperta as nossas vidas, ó Senhor, para um verdadeiro comprometimento, Senhor. Desperta as nossas vidas, ó Senhor, para uma transformação real, verdadeira, Senhor, para um compromisso. Enche-nos do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Teu Espírito viria para nos convencer do pecado, da justiça e também do juízo, Senhor. Deus querido, tira o agravo dos nossos ouvidos, tira toda a infecção pelo pecado, Senhor, tira toda a dureza do nosso coração, para que possamos, que a Tua palavra, Senhor, se venha, Senhor, na nossa mente, desça até o nosso coração e gere em nós a mudança, gere em nós a transformação, porque o mundo cambaleia, o mundo necessita da Tua igreja, o mundo necessita, porque nós somos a mão do Senhor, nós somos a boca de Deus, nós somos o ouvido do Senhor. Através de nós o Senhor realiza, através de nós o Senhor levanta, através de nós o Senhor exorta, através de nós o Senhor conforta, através de nós o Senhor alegra, através de nós o Senhor leva, Senhor, a esperança. Que cada homem daqui, Senhor, possa se tornar um ministro da Tua palavra. Que cada um possa pregar no seu local de trabalho, não quando está trabalhando, mas quando tem oportunidade, possa testemunhar de Jesus Cristo. Que as nossas canções, ó Senhor, mostrem para as pessoas a quem amamos. Que as músicas sertanejas populares, que os pagodes e todos esses outros ritmos do mundo, Senhor, não venham conquistar o nosso coração, mas que o louvor ao Senhor seja a nossa prática, que o testemunho de transformação seja algo como o ar que respiramos, como a comida que bebemos, que comemos, ó Senhor, como a água que tomamos. Usa, Senhor, as nossas vidas, nos molda, Senhor, no nome de Jesus. Estamos construindo hoje, Senhor, um edifício. E lá na igreja de Coríntios o Senhor disse: aquele que construa, olhe o material que você usa, porque o fogo virá. E se a obra e a construção de alguém se mantiver em pé, ele será glorificado. Porque um usa palha, feno, tábua, madeira, e o fogo consome.
Deus querido, desperta o coração da tua igreja, que ninguém enterre seu talento, que cada um vista a camisa, que cada um pregue o evangelho, e como disse a tua filha que outro dia, se precisar, use palavra, mas que possamos pregar o evangelho com a nossa vida, no nome de Jesus. Eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, que ministre no coração do meu irmão, da tua igreja, dos teus filhos, aquilo que por causa da minha pequenez não consegui transmitir. Que o Senhor faça a obra completa no coração do meu irmão, da tua igreja, no nome de Jesus, amém? E como diz o irmão Oswaldo, com a nossa boca demos um glória a Deus, e com a nossa mão aplaudamos e glorificamos ao Senhor, no nome de Jesus. Sexta-feira tem oração, irmãos, amém, amém? 20 horas, sexta-feira, às 20 horas, teremos a nossa noite de oração. Fique em casa não, venha orar, venha falar com Deus, amém? Amém ou amém? Senhor Deus e querido Pai, obrigado, meu Senhor, por mais essa noite, pela Tua palavra. Ó Deus, iremos retornar para os nossos lares. Leva-nos guardado com os Teus anjos acampados ao nosso redor, Senhor. Nos dê uma semana de bênção e de vitória. Usa, Senhor, a nossa vida. Usa, Senhor, a Tua igreja. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém ou amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz, no nome de Jesus.